você já parou para pensar por que alguém sem pecado, alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus, por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que Jesus teve que sofrer tanto? Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Tudo isso é pecado. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins sobre alguém, quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde, tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Viu só? Isso significa que todos nós pecamos, todos nós desagradamos a Deus. E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. Sabe qual é o castigo para o pecado? Para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e não crê no Senhor Jesus como Salvador? É ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. Mas, voltando para a nossa história, naquele dia, Juca e Júlia voltaram da classe de criança muito felizes. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo e decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa. Mas você já parou para pensar? 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 Por que alguém sem pecado? 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 Alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus. Alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus. Alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus. Alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus. Por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que Jesus teve que sofrer tanto? 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 Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins sobre alguém. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins sobre alguém. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins sobre alguém. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins
sobre alguém. Quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde. Tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3 e versículo. Tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3 e versículo. Tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3 e versículo. Tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 12, diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 12 diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 12 diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 12 diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Viu só? Isso significa que todos nós pecamos. 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 Todos nós desagradamos a Deus. 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 E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. Sabe qual é o castigo para o pecado? 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 Para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e não crê no Senhor Jesus como Salvador, 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 é ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. É ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. É ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. É ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. Mas, voltando para a nossa história, 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 naquele dia, Juca e Júlia
voltaram da classe de criança muito felizes. Naquele dia, Juca e Júlia voltaram da classe de criança muito felizes. Naquele dia, Juca e Júlia voltaram da classe de criança muito felizes. Naquele dia, Juca e Júlia voltaram da classe de criança muito felizes. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo. E decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa. E decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa. E decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa. E decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa. Mas você já parou para pensar por que alguém sem pecado, alguém que sempre foi santo, porque ele é Deus, por que ele teve que sofrer o castigo de Deus? Por que Jesus teve que sofrer tanto? Foi por causa do seu pecado e do meu pecado. Pecado é tudo o que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Tudo isso é pecado. Por exemplo, quando você tem pensamentos ruins sobre alguém, quando você pensa, se você só pensa de falar nomes feios, você já pecou. Se você fala mentiras, se você fala nomes feios, você também peca. Se você bate no colega, se empurra, belisca, morde, tudo isso é pecado. Em Romanos, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Viu só? Isso significa que todos nós pecamos, todos nós desagradamos a Deus. E na palavra de Deus nós lemos que o pecado precisa ser castigado. Sabe qual é o castigo para o pecado? Para a pessoa que não se arrepende de seus pecados e não crê no Senhor Jesus como Salvador? É ficar separado de Deus, longe dele para sempre, sem poder entrar no céu. Mas, voltando para a nossa história, naquele dia, Juca e Júlia voltaram da classe de criança muito felizes. Eles estavam muito alegres porque eles aprenderam um novo versículo e decidiram falar o versículo enquanto voltavam para casa.